Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou estar fazendo aqui o teste da GTX 650 Ti com o Core i5 3330 e depois eu vou colocar o FX 4100 e vamos comparar os dois desempenhos desses dois processadores junto com essa placa no BF3. Eu vou começar primeiro mostrando o desempenho com o i5. Vamos lá, tá aí no jogo BF3, eu vou em opções, eu vou colocar em Full HD e no Ultra, como vocês estão vendo aí na tela, na imagem. Vamos acompanhar o FPS, vamos ver como é que fica. Eu escolhi o mapa Caspian Border, que é para já seguir a linha daquele último vídeo que eu fiz. Vocês podem ver aqui no Ultra, essa placa roda ali em média uns 35 FPS, de vez em quando tem umas quedas abaixo de 30, mas nada que também fique um jogo muito ruim. Esse mapa a gente sabe que ele é bem pesado, por conta daquelas árvores que ficam, é muita vegetação e muita fumaça misturada. Então esse mapa aí, com certeza ele traz um grande peso para nossa placa de vídeo. O uso da placa de vídeo, como vocês estão vendo aí nessa porcentagem, está em 99%. Isso daí quer dizer que não tem nenhum gargalo e não há nenhum problema com driver de vídeo. Vou abaixar o gráfico, vou botar no High para ver. Em Ultra a gente viu que deu um média 35 FPS. Vamos ver como é que fica no High, se a gente traz algum gargalo com Core i5. Bom, como vocês estão vendo, tá rodando muito bem agora no High. Agora a gente não tem queda de 30 a nenhum momento, pelo menos observei, em nenhum momento teve queda de 30 FPS. Tá fluindo excelentemente o jogo e tá em Full HD, lembrando que tá em Full HD, né? Ali tá usando 700 megas, cerca de 800 megas da memória da placa de vídeo e o uso tá em 99%. Coloco aí uma média de uns 48 FPS nessas condições. Então a gente vai fazer o seguinte, vai reduzir mais ainda os gráficos, vamos continuar com a mesma resolução, que no caso é Full HD. Vamos ver se no LoL ele vai ter algum gargalo, vai ter alguma coisinha de porcentagem de uso de memória. E vamos ver qual é o FPS que vai entregar. Ó, a gente vê, tá ali um FPS absurdo, né, tá mais de 60. Eu acho que não cai em nenhum momento ali de 60 FPS. Então se você quer rodar um BF3 assim no LoL, acima de 60 FPS, você pode comprar essa combinação, o Core i5 3330 com a GTX 650 Ti, que você vai rodar sem problemas ali, menos de 60 FPS não vai ficar. Eu coloco aí uns 80 FPS de média. Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai reduzir a resolução, eu vou colocar em 1366 por 768, que é uma das resoluções mais padrões aí dos monitores da galera. Vamos ver como é que vai ficar, vou fazer do mesmo modo, vou colocar no Ultra, depois eu vou abaixar, vou botar no High e depois eu vou colocar no LoL. Estamos ali na resolução 1366 por 768 e no Ultra, no BF3, a gente nota que a placa está entregando um FPS bem alto nessas condições. Fica um jogo bem jogável. Galera, a gente não vai ter nenhum problema ali de lentidão. Eu acho que raramente cai de 45 FPS, isso é excelente para o BF3, para quem joga sabe disso. O uso de placa de vídeo continua em 99% e a memória está consumindo ali 800 MB de memória. Uma média eu coloco de uns 60 FPS. Tá rodando bem pra caramba o jogo, sem nenhum travamento, sem nenhuma lentidão. Vocês podem ver que eu tô jogando a bazuca aí e não tá acontecendo nada demais com FPS. E agora vamos fazer igual a gente fez em Full HD, eu vou colocar ali no High. Vamos acompanhar os FPS. Ali aumentou cerca de uns 10 FPS ou mais, 15 FPS. Também está rodando muito bem. E a gente nota ali que a porcentagem de uso de placa de vídeo já está com uma quedinha. Fica ali beirando os 80% a 90%, não chega mais a 99%. Vamos colocar ali no LoL e vamos ver o que acontece. No LoL a gente consegue uma média de uns 95 FPS. E o uso de placa de vídeo agora fica em torno de 70% a 80%. Isso não quer dizer um gargalo, por quê? Porque a gente já ultrapassou os 60 FPS, que é o que o monitor ali no caso pode entregar no máximo. Por isso, galera, que a gente fala que acima de 60 FPS não há mudança nenhuma em monitores que tem 60 Hz, porque ele não consegue entregar pra gente mais disso. Então é uma bobeira querer jogar um jogo com FPS de 200, por exemplo. Agora, eu peguei o meu computador que tem o FX 4100 como processador e eu vou fazer o mesmo teste com a GTX 650 Ti que eu fiz com o Core i5. Vamos ver qual vai ser a mudança. Galera, a comparação mais cabível seria o FX 6300 versus esse processador, o Core i5, mas como eu não tenho o FX 6300, eu vou fazer com o meu FX 4100, só pra gente ver qual a diferença que um processador faz no FPS dos jogos.
Vamos lá, já tô com o FX 4100 e com a GTX 650 Ti, vou colocar ali no Ultra em Full HD, vou aplicar ali, vamos ver qual FPS de média a gente vai ter, vamos notar algumas estatísticas. Vou pegar esse Jeep só pra gente ter uma ideia de como fica também ali na velocidade. A gente vê que tá em média de uns 33 FPS, de 33 a 35, igual ao Core i5, porém você consegue ver, já notar umas quedas abaixo de 30 mais frequentes assim. Mas em geral também não tá dando nenhum gargalo, tá tudo beleza. Bom, vamos botar no High e vamos ver como é que vai se comportar. Aí já coloquei no High. No High ali a gente vê que tá em 99% ainda o uso e tá uma média de uns 45 FPS também. Não tem nenhum gargalo, que seria o ideal para jogar o BF3 nessas condições, com 4100 e em Full HD seria no caso no High, que você consegue ver que ele entrega uma média de uns 45 FPS e fica bem jogável o jogo, sem nenhum gargalo, belezinha. Vamos colocar ali no LoL e em Full HD tá me entregando ali uma média de uns 80 FPS e o uso da placa de vídeo tá em 85 a 95%. Note que no Core i5 isso não acontecia, quando a gente colocava no LoL ele ficava ali numa faixa de uns 90% ou mais. Essa é a diferença dos dois processadores. O Core i5 ele consegue jogar o FPS mais pro alto, mas em geral o FX 4100 se saiu muito bem também no nosso teste. Em nenhum momento ali no LoL o FPS cai de 60 FPS nessas condições. Bora colocar ali na resolução de 1366 por 768 e vamos fazer os testes novamente. Primeiro no Ultra, tá rodando beleza, tá quase igual ao Core i5, porém a gente nota que não tá usando 99% da placa de vídeo e no Core i5 já usava os 99%, mas também tá me entregando um FPS bem alto. Só que essa porcentagem de uso é que irrita, porque a gente tem a placa de vídeo para rodar ela sempre a 99% e não a menos disso. Do Ultra vou passar por High, mesma resolução, e aí o que acontece? Novamente a porcentagem de uso da placa de vídeo cai ainda mais, e ali a gente fica até de vez em quando abaixo de 60 FPS, coisa que já não acontecia com o Core i5. Nessas condições aí o Core i5 rodava acima de 60 FPS sempre, e agora a gente vê que de vez em quando cai. A gente vê que de vez em quando até vai para uns 50 e poucos FPS, mas é bem chato essa porcentagem de uso que dá. Vamos alterar ali a qualidade gráfica, vou colocar no LoL agora, nosso último teste. Tá na resolução 1366 por 768, o maluco me matou agora nesse momento. E eu vou ter que mostrar de novo se foi tudo setado corretamente. Bom, foi tudo setado ali corretamente. Vamos nascer ali na A e vamos ver como vai ficar os FPS e a porcentagem de uso. Bom, já deu pra ver que os FPS estão lá pra cima também, que não tem muita queda de 60 FPS, só em alguns momentos raros. Só que olha o que aconteceu. A gente está usando 60% da nossa placa, 65%. E novamente a gente entra naquela questão de gargalo do processador em qualidades baixas, no caso, que é o limitante ali do FPS. No caso, o processador, o FX 4100, ele limita o FPS acima ali de 70, 80 FPS. O que a gente conclui? A gente conclui que vale a pena comprar o Core i5, porém para placas de vídeo com mais performance. A GTX 650 Ti você consegue utilizar um FX 4300, por exemplo, ou esse 4100 sem nenhum problema. O único problema é que se você quiser jogar no LoL e ter um FPS sempre acima de 60 FPS, você não vai conseguir. Se você gostou do vídeo, avalia, dá o joinha, comenta, favorita também para mais pessoas estarem vendo. É isso aí, galera, vou ficando com o vídeo, até o próximo, valeu!